Aleluia. A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo. Vamos aqui em Daniel, capítulo, aleluia, 11, né? Só dar uma confirmada aqui. Aleluia. Vou dar uma confirmada aqui. Daniel, capítulo 11. Confirmar aqui direito, aqui, aleluia. Para nós continuarmos aí, né? Aleluia. Para não dar errado aqui as coisas aqui, né? Aleluia. Oh, aleluia. Glória ao Senhor. A irmã Manuela quer cantar, irmã Manuela. Hernani falar aqui. Aleluia. Então vamos lá, né? Aleluia. Aleluia. Glória ao Senhor dos Exércitos. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória ao Senhor, né? Aleluias. Isso mesmo, capítulo 11 de Daniel. Vamos lá, né? Daniel, capítulo 11. O império medo-persa será destruído pelo rei da Grécia. O reino será dividido em 4. Guerra entre o rei do sul e o rei do norte. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, Medo, levantei-me para o animar e fortalecer. E agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia. O 4º será cumulado de grande riqueza, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei valente, que reinará com grande domínio e o fará que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado, e será repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros, e se fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes, e esse se fortalecerá mais do que ele, e reinará, e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer o tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que a fortalecia naqueles tempos, mais do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com exército, entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra elas, e prevalecerá. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com seus vasos preciosos de prata e ouro, levará cativo para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte. Entrará no reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Mas seus filhos intervirão, e reunirão grande número de exército, e um deles virá apressadamente, e inundará, e passará, e voltando, levará a guerra até a sua fortaleza. Então o rei do sul se exasperará, e sairá, e pelejará contra ele. Contra o rei do norte, ele porá em campo grande multidão, e a multidão será entregue na sua mão. E aumentando a multidão, o seu coração se exaltará mais ainda, que derribará muitos milhares, não prevalecerá. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. E ao cabo de tempo, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos muitos se levantarão contra o rei do sul,
E os filhos dos prevaricadores do teu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluarte e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele. Estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. E porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então o seu rosto para a fortaleza da sua própria terra, mas tropeçará e cairá. E não... Aleluia. Eu já estou indo já. Aleluia, vamos lá, né? Continuando aqui, ó. Aleluia. Continuando na palavra do Senhor. No versículo 16. Aleluia. E o que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição, e porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muita mais um príncipe para cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. Virará então seu rosto para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. E em seu lugar se levantará quem fará passar o arrecador pela glória real, mas em poucos dias será quebrantado, e isto sem ira e sem batalha. Depois se levantará em seu lugar o homem vil, a qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. E com os braços de uma inundação será arrancado de diante dele, serão quebrantado, como também o príncipe do concerto. Depois do concerto com eles usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e o despojo, a riqueza, e formará os seus projetos contra as fortalezas, mas por certo tempo, e suscitará a sua força, o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército. E o rei do sul se envolverá na guerra com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formará um projeto contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrantarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos traspassados. Também esses dois reis terão o coração atento para fazer o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado.
e tal tornará para a sua terra com grande riqueza. E o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas não será na última vez como foi na primeira. Porque virão contra ele navio de Quitim, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá os que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele os braços que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o continuo sacrifício, estabelecendo a abominação desoladora. E aos violadores do concerto ele com lisonja perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se esforçará e fará proeza. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo, e por muitos dias. E caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, e purificado e embranquecido até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus e contra o Deus dos deuses. Falará coisas maravilhosas e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobretudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E ao Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro, e com prata, e com pedra preciosa, e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos forte com o auxílio do Deus estranho. Aos que o conheceram, multiplicará a honra e os fará reinar sobre muito. Repartirá a terra por preço. E no fim do tempo o rei do sul lutará com ele, e o rei do norte o acometerá com carro e com cavaleiro e com muitos navios, e entrará nas terras e as inundará, e passará, entrará também na terra gloriosa, e muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão estes: Edom e Moabe, as primícias dos filhos de Amon, e estenderá a sua mão as terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros de ouro, de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Mas os rumores do Oriente e do Norte o espantarão. E sairá com grande furor, para destruir e extirpar muitos. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Mas virá a seu fim, e não haverá quem o socorra. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós aprendemos aqui, em Daniel capítulo 11, o império medo-persa será destruído pelo rei da Grécia, o reino será dividido em 4, guerra entre o rei do sul e o rei do norte, que nós aprendemos aqui em Daniel, porque o livro de Daniel é um livro da profecia, é um livro profético, é um livro de visão, de sonhos, de revelação, de profecia, de sonhos, interpretações. É um livro de oração, é um livro de buscar, é um livro de jejuar, é um livro
para tratar também do corpo, da saúde e também da vida espiritual. Então nós aprendemos que tudo que eu li aqui foi uma profecia falando do futuro de hoje também. Essa profecia que não aconteceu só lá naquela época. Essa é uma profecia também para os dias de hoje também, que Daniel está querendo dizer. Aqui em Daniel capítulo 11, igual falou que o Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia, tá vendo? O Império Medo-Persa será destruído pelo rei da Grécia. E o reino será dividido em 4. Igual nós acabamos de ler que o reino foi dividido em 4. E guerra entre o rei do sul e o rei do norte também. Então, aqui é uma profecia que o Senhor já está completando para os dias de hoje, né? Aleluia. Esse mundo sempre teve guerra, né? Porque a palavra da escritura da lei sempre profetizou essas coisas, né? Aleluia. Todo homem e a mulher que não obedece a Jeová destrói pela guerra, né? Destruído pela guerra. Então, onde que não está o nome de Jeová? Onde que não está o nome de Jesus? Onde que não está o nome do Espírito Santo? Onde que não está o nome da palavra? Esses lugares são destruídos. Então, aqui é uma profecia para cada reino, aleluia, e para cada reino, aleluia, que nós temos hoje. Esse mundo nós também tem vários reinos, né? Aleluia. Não estou falando só do Brasil, estou falando mundialmente. Tem vários reinos. E o Senhor está no controle de todos estes reinos, né? E aqui é uma testemunha que Daniel está falando, aleluia, porque nos dias de hoje também nós já estamos vendo como é que Jeová já está castigando esses reinos mundial. Nos dias de hoje também nós já estamos vendo que Jeová já está castigando, e com força, não é pouca não. Porque para eles saberem que existe um Jeová no controle de todas as coisas, existe um homem eterno, aleluia, que nunca morre e que está olhando tudo e que está ouvindo tudo, aleluia, e que está agindo em tudo, está se movendo e andando em tudo, aleluia, para que os homens da terra e as mulheres da terra saibam que há um Jeová que manda neste mundo nosso, aleluia, fora do mundo também, tanto visível como invisível. Ele manda em tudo. E é por isso que hoje ele convida a vocês do outro lado a voltarem para os braços dele, se arrependerem dos seus pecados, abandonar o pecado, abandonar o erro e se voltar para os braços dele enquanto há oportunidade, enquanto há chance, enquanto as portas ainda estão abertas para vocês entrarem e receber a salvação do seu corpo e da sua alma, das suas almas. Então, nessa noite também Jeová está convidando vocês a voltarem para os braços do Senhor nessa noite, a voltar para o caminho de Jeová, a voltar para o caminho de Jesus, a voltar para o caminho do Espírito Santo nesta noite. Aleluia! Abandona tudo que está trabalhando as suas vidas nesta noite, para receber a bênção, para receber a vitória, para receber o milagre, para receber a resposta. Tem que abandonar o pecado, tem que abandonar o erro, tem que obedecer, né? Aleluia, obedecer crendo. Usa suas fé nessa noite, crendo, confiando que o Senhor vai tirar vocês dessa situação, vocês do outro lado aí que está na situação difícil, na situação ruim. Creia, confia que Jeová vai tirar vocês dessa situação ruim, dessa situação péssima. Porque se você está na situação ruim, é porque está faltando alguma coisa para você chegar a Jeová, para que Jeová resolva o problema. Porque Jeová quer resolver o problema, mas só que vocês do outro lado estão complicando as coisas. Aleluia. Está complicando o lado de vocês mesmos, sendo que Jeová está com a resposta para resolver o mais rápido qualquer problema das suas vidas. Aleluia. É qualquer problema que eu estou falando que ele resolve. É qualquer problema. Aleluia. Então confia, creia nessa noite. Aleluia. Porque está faltando alguma coisa e aleluia. Se está dando tudo errado, está faltando alguma coisa que você precisa fazer.
vocês precisam fazer nessa noite. Aleluia. Entendeu? Para a coisa dar certo, para sair do errado e para ir para o certo, né? Sair da falha e ir para o correto, né? Aleluia. É isso que o Senhor está falando para vocês nessa noite. Oh, Xandalabassuri, me canta, oh, glória, 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 aleluia. Aleluia, oh, glória. Até alegre aqui, né? Aleluia. Então, tudo que Daniel falou aqui, igual fala aqui, ó, eu, pois no primeiro ano de Dário, medo, levantei-me para o animar e fortalecer. Amém? Aleluia. Igual falou o versículo 2, e agora te declararei a verdade, eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grande riqueza, mais do que todos, esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Está vendo? Então aqui Daniel já está profetizando tudo ali o que ia acontecer, né? Aleluia. Então nessa noite também a mesma coisa, o pastor Simão Santo já está ensinando a vocês o caminho certo para vocês andarem nessa noite. O pastor Simão Santo está pregando e ensinando na palavra aqui para que vocês possam de uma vez por toda, aleluia, abandonar, aleluia, tudo que está te atrapalhando de chegar aos pés de Jeová, para de chegar aos pés de Jesus, do Espírito Santo, para que eles possam te reconhecer, para que a Trindade possa reconhecer vocês e olhar para vocês e ouvir vocês. Vocês têm que abandonar o pecado, abandonar o erro, abandonar essa falha aí, né? Aleluia. Porque ainda Ele cura, ainda Ele liberta, ainda Ele salva, ainda Ele transforma. Porque o Jeová daqui transforma. Porque o Jeová daqui cura. Porque o Jeová daqui faz milagre acontecer. O Jeová daqui abre porta aonde que não existe porta. O Jeová daqui continua falando nas profecias, nas revelações, aleluia, na busca, na oração, na consagração, nos cultos. O Jeová daqui continua a operar grandes milagres e operar grandes diferenças ainda. Aleluia. E por isso que nessa noite aqui, nós aprendemos que essa profecia aqui é muito importante, porque essa profecia aqui, pode ver que a hora que eu estava lendo é totalmente diferente. Pois é, então, por que é diferente? Porque aqui está falando tudo que iria acontecer em 2 tempos. Naquela época, para o futuro. Aleluia. Igual nos dias atuais que nós estamos vendo hoje, né? Aleluia. Então, o Senhor Jeová já mostrou para Daniel. Daniel fala para esses reinos que vai acontecer isso, aquilo. Fala para esses reis aí que eu vou mandar, aleluia, já o castigo, né? Aleluia. Eu vou mandar o castigo já, aleluia. Então, o Senhor trabalhou ali com Daniel. E o Senhor guardou Daniel porque Daniel também clamava muito ao Criador. Daniel, aleluia. E esse livro de Daniel, que na lei, na palavra, ele orava constantemente, cultuava o Senhor também constantemente. Aleluia. Então, ele orava, né, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada também. Ele estava ali na oração. Daniel estava sempre em oração para que o Senhor manda a resposta. Para que o Senhor manda a resposta certa. Para que o Senhor ajudasse, para que o Senhor Jeová ajudasse ele sempre ali. Então Daniel pedia sempre: Jeová me ajuda nessa manhã, Jeová me ajuda nessa tarde, Jeová me ajuda nessa noite, Jeová me ajuda nessa madrugada, me ajuda no caminho, me ajuda a andar no caminho, me ajuda a eu vencer, me dá a vitória, me dá a minha bênção, aleluia, cura meu corpo, cura a minha alma. E ele consagrava também ali, estava ali em jejum, em oração, em consagração. Então, aleluia, portanto, até os anjos do Senhor se apareciam para Daniel. Até os anjos de Jeová apareciam para Daniel. Igual Gabriel que apareceu para Daniel, aleluia, que respondeu às orações que Daniel estava fazendo. É por isso que eu falo, quando o crente verdadeiro está em oração,
e consagrando em jejum ali, a resposta dele já sobe no primeiro dia. Por isso que não pode deixar de orar, porque a oração é para resolver todos os problemas. Aleluia. Então, no primeiro dia, a resposta já chegou. Até o anjo Gabriel falou para ele: a sua oração foi respondida no primeiro dia, mas houve uma batalha para que eu não entregasse a sua resposta. Mas a resposta já chegou lá no trono de Jeová. A resposta de Daniel chegou lá no novo planeta onde que nós iremos. O planeta do Pai, que é Jeová, do Criador do céu e da terra. E o planeta de Jesus Cristo. No primeiro dia, a oração já subiu, foi subindo. Daniel clamando lá, e cultuando e orando. E Gabriel desceu, esperou passar alguns dias, desceu para entregar a resposta para Daniel, mas houve uma batalha espiritual, aleluia. Porque ali tinha demônios que estavam tentando impedir a oração de Daniel de outra forma, impedindo o anjo de entregar a resposta, para Daniel. Então tinha aquela legião de demônios ali que estava cercando, formando uma corrente circular, para que o anjo não passasse para entregar a resposta para Daniel do outro lado. Daniel estava do outro lado orando ainda, e os demônios começaram a fechar ali ao redor, para que o anjo Gabriel não passasse para entregar a resposta para Daniel. Então há uma batalha espiritual. Quando a gente oramos, há uma batalha espiritual, porque quando está orando ali, os demônios não gostam que as palavras sobem, porque a nossa oração forma palavras, vai subindo palavras lá para cima, Então os demônios não gostam que aquelas palavras vai subindo lá para cima e tenta impedir a resposta. Aleluia. Não é que a oração, o Senhor não está respondendo a oração, é porque está vendo alguma batalha espiritual. E não é que está demorando demais também, não. É porque está vendo uma batalha espiritual para que o Senhor Jeová venha, impede, aleluia, dos demônios agirem igual Jeová mandou Miguel, aleluia, para libertar Gabriel, aleluia, daquela corrente circular ao redor, aleluia, E o Senhor Jeová mandou Miguel, aleluia, para ajudar Gabriel e ajudar Daniel também, aleluia. E quando Miguel chegou, aleluia, os demônios se afastaram, deixaram Gabriel entregar a resposta para Daniel, e até o Gabriel falou para Daniel: a tua oração foi ouvida desde o começo que você clamaste, que você orava. O seu clamor chegou ao trono do Pai, e a sua resposta está na sua mão hoje, aleluia. Porque o Gabriel falou para Daniel: houve impedimento, houve uma batalha espiritual, aleluia. E meu irmão e amigo Miguel desceu, o Pai mandou Miguel para me ajudar e ajudar você aqui nesta noite, aleluia. Porque Daniel orava de manhã, de tarde, de noite, madrugada, aleluia. E entregou a resposta ali. Então, quando Jeová mandou Miguel, tudo começou a andar ali rápido. As bênçãos andou para Daniel rápido. Tudo que Daniel orou, falou, conversou, tudo que Daniel queria, Jeová entregou tudo na mão de Daniel, porque Daniel ficou em oração por muitos dias. Aleluia. Por isso que eu falo, não pode deixar de orar, não pode deixar de clamar mesmo, não pode deixar de falar com o Pai, não, porque na oração Jeová trabalha assim. O Criador trabalha assim. O Criador começa a quebrar maldição, começa a curar, a fazer milagre, a salvar, a libertar, aleluia, aleluia, salvar vidas, aleluia, através da oração ele vai trabalhando, aleluia. Então, por isso, meus irmãos, aleluia, que Daniel recebeu a bênção dele, porque Daniel aqui, ele sempre vivia em buscar ao Criador, a buscar o Pai, a buscar a Jeová. Daniel também cultuava, também igual nós estamos cultuando aqui no culto, fazendo esse culto,
para o Senhor Criador Jeová. Então Daniel cantava, orava, pregava, profetizava, revelava e vivia em espírito diante do Senhor Jeová. Portanto, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não se encurvaram diante de estátua, naquelas estátuas daquela época. Igual Sadraque, Mesaque e Abednego falou para o rei: nós não encurvaremos a madeira nenhuma. Nós não encurvaremos a estátua de pedra, nem de gesso, nem de madeira, nem de borracha, nem de nada desse mundo, nem de ferro, nem de ouro, nem de esmeralda. Nós não encurvaremos, e fica sabendo disso, ó rei, que esse Jeová que nós adoramos vai livrar-nos da tua mão e dos leões também. Aleluia. Para você saber qual é o Jeová que nós adoramos. Aleluia. Então, não se encurvaram diante de estátua nenhuma, de rei, nem de nada. Eles adoravam sempre esse Jeová que nós estamos adorando nessa noite, que eu também adoro esse Jeová. E não se encurvaram a imagem de escultura nenhuma. Por isso que essa igreja que não gosta de nenhuma imagem de escultura também não. Aleluia. Aleluia. Porque o único que tem que ser adorado é só o Pai, Criador do céu, é só Jesus, é só o Espírito Santo, é só a Trindade que precisa ser adorado. Igual já está escrito: dobre o joelho e clama a mim, igual o próprio Criador já fala. Clama só a mim. Aleluia. Então não devemos adorar em imagem de escultura nenhuma. É o que eu sempre falo: imagem de escultura nunca me ajudou em nada. Aleluia. Nunca ajudou essa igreja, nunca ajudou eu em nada deste mundo. Quem me ajudou foi a minha fé, oração e Jeová e Jesus Cristo e o Espírito Santo. Então, para vocês entenderem que Daniel não era qualquer jovem ou qualquer homem, ele era um homem e um jovem de oração. É igual essa igreja aqui, de oração, pregação, revelação, sonhos. Tinha pessoas ali que Daniel estava convivendo ali, que tinha pessoas que não estavam entendendo Daniel. Aleluia. Não estava entendendo Daniel, estava com inveja de Daniel, estava com o olho grande de Daniel. Aleluia. Mas Daniel continuava o quê? A orar, a revelar, a profetizar, a clamar e cantar para o Senhor. Nós cantamos aqui também. Daniel também cantava para o Criador do céu e da terra. Agora ele também ama cantar para o Criador. Aleluia. Então, nesse versículo 11, nós aprendemos que o Senhor deu vitória em Daniel em tudo. Quando ele lançou Daniel na cova dos leões, o que o Criador fez? O Criador mandou um anjo lá dentro, na cova dos leões, que fechou a boca dos leões. Aleluia. Entendeu que os leões não conseguiram abrir a boca para devorar Daniel na cova. E não era pouco leões, eram muitos leões naquela cova. Aleluia. Mesma coisa de uma caverna que fala, uma caverna bem grande ali, vários leões ali dentro. Ali não era pouco leão. Quem falou para vocês que era pouco leões? É um mentiroso, era vários leões que estavam ali dentro. Então ninguém escaparia. Aleluia. E leões famintos que só esperavam só carne ser humano. Aleluia. Portanto, naquela época eles nem cuidavam dos leões, não. Eles não davam alimento, não. O alimento era ser humano. O ser humano desobedeceu ao rei, já mandava o ser humano para ser devorado pelos leões. A comida dos leões era o ser humano. Então, mas aí o rei levantou e viu, aleluia, que Daniel estava o quê? Aleluia. De joelho, orando normalmente. E os leões assentado, de longe assentado, sem fazer nada com Daniel. E os dentes dos leões são afiados. Tudo era afiado, Aleluia, pior do que uma serra, aquela serra elétrica que a gente corta a árvore. Aleluia, os dentes dos leões são pior do que aquilo, Então, o rei viu que Daniel estava bem, sem nenhum arranhado, sem nenhum machucado, Porque o rei pensou que ele ia estar machucado, sem mão, sem braço, sem perna, aleluia. Sem olhos, sem ouvidos, sem cabelo, sem língua, mas o rei viu que Daniel perfeito, com o cabelo, com a barba, com a roupa, todo direito, Nenhuma roupa foi
rasgado com unha, com dente dos leões, nem sandália. A sandália também estava novinha, como ele foi lançado, a sandália também estava novinha, e a roupa nova, e o corpo tudo novo. Por quê? Jeová guarda os seus. E o rei ali glorificou a Jeová de Daniel. Mas que Deus é esse? Né? Até o rei falou, mas que Deus é esse que livrou você dos leões, sendo que os leões são bravios, ferozes. Esses leões não respeitam ninguém, né? Aleluia. Mas respeitou Daniel. Respeitou Daniel porque Daniel vivia em oração, em jejum, e nunca negou ao Criador, né? Aí o rei viu ali o que? Verdadeiramente esse homem é santo, esse homem não abandona o Deus deles. E é verdade. Nós não podemos abandonar Jeová, não podemos abandonar Jesus, não podemos abandonar o Espírito Santo, não podemos abandonar a palavra, não podemos abandonar a oração, não podemos abandonar a igreja, não podemos abandonar de adorar, de cantar para o Criador do céu e da terra, e para Jesus e para o Espírito Santo. Porque ainda o Senhor opera grandes sinais maravilhosos. Aleluia. E livrou também Daniel também de Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Lá no fogo ardente, né? Aleluia. Lançaram eles no fogo, aleluia. Mas tinha um quarto homem com eles lá. Aleluia. Tinha um quarto homem dançando e rodando no fogo junto com eles em pé, sem eles queimar cabelo, não queimou a barba, não queimou as sandálias, os sapatos, não queimaram a roupa, não queimaram a unha, nem a sobrancelha, né, do rosto, né, e não sentiu nem abafamento do calor do fogo nas suas narinas, né. E o rei estava vendo que eles estavam dançando no meio do fogo, pulando, dançando, rodando, os quatro. E o rei falou, nós não lançamos 3 homens, porque que eu vejo 4 homens, e esse quarto homem, o semblante dele é do filho dos deuses. Aleluia. Então o rei viu que Sadraque, Mesaque e Abednego são os escolhidos do Criador. E quem é escolhido do Criador, o Criador da vitória e da bênção, é sempre. É igual aqui, o Criador está dando bênção e vitória sempre aqui, ó. O Criador está sempre ajudando aqui, ó. O Criador está no controle de todas as coisas aqui. Então, meus irmãos, não adianta o inimigo lutar contra os escolhidos que vai cair. Igual o rei caiu, né? Aleluia, de joelho ali e confessou que só o Jeová de Sadraque, Mesaque e Abednego é Deus. Só Jeová é Deus. O próprio rei confessou, né? Aleluia, que livrou os 3 homens da fornalha de fogo. E os homens saíram normalmente do fogo sem queimar nada. Nem braço, né? Nem nada. Nem perna, nem os pés. Aleluia. Então é isso que o Senhor faz para com os escolhidos. O Senhor sempre vai guardar ali. O Senhor sempre vai dar o escape, sempre vai fortalecer. O Senhor sempre vai abrir as portas. O Senhor não vai deixar sozinho. O Senhor sempre vai animar. O Senhor sempre vai dar paz. O Senhor Jeová sempre vai restaurar. O Senhor Jeová sempre vai dar vida. E sempre vai fazer coisa boa para os escolhidos dele. Mas para os inimigos, ele vai derrubar, né? Os inimigos dos escolhidos, ele derruba e faz cair no chão. Aleluia. Então, é isso que o Senhor faz com os escolhidos, faz crescer, faz subir, né? Vai só subindo. Subindo na unção, subindo no poder do Senhor. Vai só subindo na conquista. Você vai subindo no sucesso e crescimento, tanto físico como espiritual. Você vai trabalhando ali na vida dos escolhidos fortemente. Por isso que eu digo e volto a falar. Aleluia. Tem que estar na oração, porque a oração é para abençoar e também para derrubar todo inimigo nosso. Aleluia. Porque o segredo da oração é essa, é para abençoar e para derrubar o inimigo da gente. Aleluia. Para que os inimigos saibam que o crente escolhido, ele tem um Jeová poderoso. Ele tem um Jeová grande.
Ele tem um Jeová que tudo pode por ele e por ela. Ele tem um Jeová, aleluia, que abre mar para ele passar. Aleluia. Ele tem um Jeová que faz tudo, aleluia, para a vida dos escolhidos. Aleluia. Para o inimigo saber que não tem poder sobre os escolhidos, que ora, que clama, que busca, que jejua e que paga o preço, né? Está ali pagando o preço igual aqui, né? Aleluia. Aí já vai só vai abençoando, só vai abençoando, só vai ajudando, deixando a lama namá. Rica lama chure me canta lama sure me canta lama shalama anda lama shalama halamas halamas se me candere hashiri me hine me cantere me namas iri me halamas solama. Ei, glória, 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 glória. Ei, shalama kalama salama solama sincavanas. É isso, meu irmão, que o Senhor faz. Por isso que eu falo, tem que estar no clamor, tem que estar na oração, tem que estar na busca, tem que buscar Ele no culto, na oração, em tudo, para Ele trabalhar, porque real Ele é, o Criador é real, Jeová é real, Jesus Cristo é real, Espírito Santo é real, está agindo aqui nessa noite, em nossas vidas, aleluia. E o Senhor está dando vitória para pastor Hernani, tá, pastor Hernani, aleluia, que eu vi o Senhor também trabalhando aí, tá? Aleluia, no pulmão do irmão também, tá? Aleluia. Limpando os pulmões do irmão e dando força, tá? Aleluia. Para receber esse milagre aí, aleluia, em nome de Jesus, para a vida do irmão e para a vida da irmã Manuela também, irmã Manuela. Eu vi também o Senhor limpando também aí, aleluia, teus rins também, tá? Aleluia. Pode tomar posse desse milagre aí, tá? Aleluia. E eu também vi ele fortalecendo as tuas pernas também, tá? As veias aí, tá? Das pernas aí da irmã também, limpando o sangue das veias, tá? Aleluia, te dando esse milagre para a irmã também, em nome de Jesus aí, tá? Pode tomar posse nessa noite aí. E o Senhor também vai te usar muito na obra também, tá? Amém. O Senhor já vai estar falando que vai te usar muito, aleluia. Amém. Você tem a chamada para a obra dele, tá? Aleluia, pode receber o poder aí, que eu estou vendo o poder do Espírito Santo entrando na vida da irmã aí, tá? Vai te usar muito na palavra, no canto, tá? Aleluia, só continua firme aí, aleluia, que a bênção já é certa, aleluia, tá? Aleluia. E o Senhor manda falar para os dois casal que o Senhor está agindo na vida financeira, viu? Aleluia. Agindo aqui, eu vi aqui, aleluia. Coisa boa está chegando, pode tomar posse em nome de Jesus, na vida financeira está chegando. Para vocês dois, pode tomar posse em nome de Jesus Cristo, tá? Aleluia. Então, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos, que nós aprendemos aqui em Daniel capítulo 11, vou mostrar aqui onde agradecer. É por isso que tem que estar na busca. Aleluia. Tem que estar na busca. Aleluia. Tá vendo aqui, ó? O que nós aprendemos, ó? Primeiro Samuel capítulo 11. Daniel quer dizer, né? Daniel capítulo 11 aqui, ó. O que nós aprendemos nessa noite. Aleluia. Aleluia. Glória, 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 aleluia. É bom demais, né? Tanto poder que está aqui, hein? Aleluia. Tanto poder do Senhor que está aqui, hein? E canta la basura e me canta. Deixa la mandela mande candolo monda hala mande hele candela mas. Tanto poder que está aqui, aleluia. Aleluia. É muito poder mesmo, viu? Aqui é, aleluia. Então, meus irmãos, agora nós vamos agradecer. Aleluia. Amanhã tem mais, né? De segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite estou aqui. E amanhã tem mais. Para nós estar aqui, ó, adorando e cantando. Como sempre faço, já começa louvando e pregando, né, e revelando, já orando, já profetizando, e o culto vai indo até a volta de Jesus Cristo. E amanhã tem mais coisa boa amanhã para nós pregar aqui, aleluia, e falar do amor de Jesus Cristo, né, aleluia. Agora vamos agradecer por essa noite maravilhosa, né, soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo. Te agradecendo por este culto aqui nessa noite.
Continua abençoando a vida do pastor Hernani. Continua abençoando também, meu Deus, da irmã Emanuela também. Abençoa, meu Deus, os filhos deles também, meu Deus. Continua guardando eles. E abençoa também os inscritos também desse canal. Simão das Forças de Simão. E o pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério de Fogo Fé. Abençoa também, meu Deus, essa sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo Fé de Verdade, que fica na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinol, Minas Gerais, Nação Brasil. Continua abençoando sempre este ministério, sempre essa obra. Ajuda aqui sempre, porque aqui é teu, este lugar é teu. Este lugar aqui é do teu Pai, do teu Filho e do teu Espírito Santo. Aleluia! Então vai abençoando aqui sempre, meu Deus, sempre Jeová, sempre o Criador do céu e da terra, com tuas mãos fortes. E vai derrubando todos os inimigos deste ministério, dessa obra. E vai abençoando todos também que estão ajudando aqui. Agora vamos para a oferta, né? Antes de encerrar, né? Ó Senhor, abençoa as ofertas. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que ajudam de bom coração. Dá a eles paz, amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Ó Senhor, abençoa a oferta. Ó Senhor, abençoa as ofertas. Abençoa os teus filhos que ajudam de bom coração, dando a eles paz, amor e alegria, abençoando o seu pão de cada dia. Amém. Aleluia. E amanhã nós estamos de volta aí, aleluia. Aqui não para não, aleluia. Ó, quietinho, rapaz. Meu Deus, abençoa essa peça de roupa, meu Deus. Que na hora que ser vestido, a tua unção vai estar lá, meu Deus. Que eu te peço, coloca as tuas mãos aqui para libertar e transformar essa vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você está trabalhando com seu filho, tá? A bênção é dele lá também, lá, tá? O senhor está ajudando ele lá, tá? A paz do Senhor, viu? Volta sempre aí. Amanhã o Daniel tá aí. É porque ele vem sim um dia não, que foi combinado, é por isso. Aí, mas amanhã tá aí. Ele é humilde, né? Ah, ele é. A paz do Senhor.